Dando sequência à resolução do exercício, o nosso propósito agora é o de determinar as constantes C1, C2, C3, C4, C5 e C6 que aparecem nas soluções obtidas no vídeo anterior, y em função de t e z em função de t. Para determiná-las, nós devemos recorrer às condições iniciais do movimento da partícula de carga Qzinho. Essas condições iniciais aqui estão. A partícula parte do repouso, da origem do nosso sistema de coordenadas. Como a velocidade inicial é importante na determinação de tais constantes, nós devemos calcular inicialmente a velocidade da partícula em função do tempo, de forma geral, na direção do eixo y. Em outras palavras, devemos calcular y ponto em função de t. Da mesma forma, devemos calcular também a velocidade da partícula em função do tempo, de forma geral, na direção do eixo z. Em outras palavras, devemos obter também z ponto em função de t. Então vamos começar com y ponto em função de t. Eu vou derivar todos os termos em relação ao tempo. Nas funções trigonométricas, eu vou aplicar a regra da cadeia. Então vamos lá. A derivada de cosseno é menos seno e ômega sai de dentro do termo trigonométrico. Portanto, menos C1 vezes ômega seno de ômega t. Muito bem? Mais a derivada de seno é cosseno. Pelo mesmo raciocínio, C2 ômega cosseno de ômega t. A derivada de uma constante em relação ao tempo é zero e a derivada de tzinho em relação a tzinho é 1. Sendo assim, ficamos com ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao quadrado. Vamos agora em busca de z ponto em função de t. Pelo mesmo raciocínio, a derivada de cosseno é menos seno, então menos c4 ômega seno de ômega t. A derivada de seno é cosseno, então mais c5 vezes ômega cosseno de ômega t, mais zero, pois a derivada de uma constante em relação ao tempo é zero. Muito bem. Agora eu vou recorrer às condições iniciais. Observe que a velocidade inicial da partícula na direção do eixo y é zero. Logo, y ponto no instante t igual a zero é igual a zero. Substituindo t igual a zero nessa expressão, obtemos seno de zero é zero, anulando este termo. Cosseno de zero é 1, portanto, eu vou obter C2 ômega mais ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao quadrado igual a zero. Essa igualdade nos permite determinar C2, a constante C2. Portanto, nós temos menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Muito bem? Agora eu vou recorrer ao fato de que a velocidade inicial da partícula na direção do eixo z é igual a zero. Z ponto no instante t igual a zero é igual a zero. Substituindo t igual a zero nessa expressão, obtemos seno de zero é zero, anulando este termo. Cosseno de zero é 1, portanto, C5 vezes ômega é igual a zero. No entanto, ômega minúsculo com certeza é diferente de zero. Para que essa igualdade se verifique, C5 deve ser igual a zero. Para determinar mais algumas constantes, eu vou recorrer a essa igualdade obtida no vídeo anterior. Perceba aqui, Q vezes B sobre a massa mzinho vezes Z ponto é igual a Y, dois pontos. Ao resolver essa igualdade, mais algumas constantes serão determinadas. Antes de iniciar o cálculo, observe que C5 é igual a zero. Então, este termo desaparece na solução Z em função de T. Muito bem? Então, vamos lá. Aqui nós temos QB sobre M que multiplica Z ponto. Z ponto já está determinado. Se C5 é igual a zero, este termo desaparece. Então, eu tenho QB sobre M que multiplica Z ponto. Então, menos
Aqui eu tenho ômega, C4, seno de ômega t. Muito bem? Isso é igual a y 2 pontos. Para obter y 2 pontos em função do tempo, eu vou derivar y ponto em função do tempo em relação ao tempo. Então vamos lá, pelo mesmo raciocínio. A derivada de seno é cosseno e ômega sai de dentro do termo trigonométrico. Então eu vou obter menos C1 ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Muito bem? Mais a derivada de cosseno é menos seno, portanto menos, pelo mesmo raciocínio, C2 ômega ao quadrado que saiu de dentro do termo trigonométrico, seno de ômega t. Mais a derivada de uma constante em relação ao tempo, zero, portanto, mais zero. Para que essa igualdade se verifique, eu tenho que comparar termo a termo. Observe o seguinte, do lado esquerdo nós temos um termo com o seno de ômega t. Do lado direito também. Para que a igualdade se verifique, os dois termos precisam ser iguais. Logo, nós obtemos a seguinte igualdade. O sinal de menos eu posso eliminar da análise. Então nós temos QB ômega sobre M C4, isso é igual a C2 ômega ao quadrado e do lado esquerdo o termo em cosseno de ômega t não aparece, ele é zero, portanto C1 ômega ao quadrado, que é o termo que acompanha o cosseno de ômega t, tem que ser igual a zero. Isso implica que C1 é igual a zero, já que ômega minúsculo é diferente de zero. Muito bem? Bom, conhecendo a constante C2, eu consigo determinar a constante C4. Observe que, antes, vamos simplificar este quadrado com ômega minúsculo. Então, observe que QB sobre M QB sobre M vezes C4 é igual a C2 vezes ômega. Então, menos ômega, pela regrinha de sinal, vezes o C2. Ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Muito bem. Observe a expressão obtida. Note agora o seguinte. QB sobre M é igual a ômega minúsculo. Então eu posso colocar aqui ômega minúsculo. Simplificando ômega com ômega, C4 fica dado por menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Muito bem, então vamos organizar os resultados obtidos. Eu tenho agora aqui C1 também é zero, C1 é zero, e C4 é menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. O C4 e o C2 são iguais. Então vamos lá, C4 é menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Nós podemos agora promover mais uma simplificação. C1 é igual a zero. Então, este termo desaparece em y em função de t. Muito bem. Eu já determinei C2 e já determinei C4. Agora nós precisamos ir em busca de C3 e C6. Portanto, eu vou recorrer agora à posição inicial da partícula no instante t igual a zero. Perceba o seguinte. No instante t igual a zero, a partícula está na origem do sistema de coordenadas. Portanto, o y no instante t igual a zero é igual a zero. Muito bem. Se y
no instante t igual a zero é igual a zero, substituindo t igual a zero na expressão acima, obtemos seno de zero é zero anulando este termo. Trocando t por zero, este termo também desaparece. Então, este termo desaparece e esse já desapareceu porque C1 é zero. Resta apenas C3. Então, C3 tem que ser igual a zero. Muito bem. Mais uma condição inicial. A partícula, no início do movimento, estava na origem do sistema de coordenadas. Consequentemente, Z, no instante t igual a zero, é igual a zero. Muito bem. Substituindo t igual a zero nessa expressão, obtemos o cosseno de zero é 1. Então, aqui fica C4. Então, C4 mais C6 é igual a zero. Consequentemente, C6 fica determinado, pois eu conheço o valor de C4. Perceba que C6 é igual a menos C4. Consequentemente, sabendo que C3 é igual a zero, eu posso completar a nossa análise. C3 é o oposto de C4, então C3 é ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Dando sequência, vamos agora escrever as soluções y em função de t e z em função de t, que fornecem as equações paramétricas da trajetória descrita pela partícula no plano YZ, o cicloide. Então vamos lá. Y em função de t fica dado por. Então nós temos agora C2 seno de ômega t. Então observe aqui, ó, C2 seno de ômega t. Então menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo seno de ômega t. Muito bem. Mais ômega ao quadrado, o maiúsculo ao quadrado, sobre ômega minúsculo ao quadrado, vezes t. Z em função de t, agora fica dado por. Então, nós temos C4 menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo, cosseno de ômega t, mais C6, em que C6 é justamente ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao cubo. Agora observe o seguinte, o nosso problema já está resolvido. As soluções y em função de t e z em função de t já foram determinadas. Elas representam as equações paramétricas do movimento descrito pela partícula no plano YZ, o cicloide. No entanto, para visualizar melhor essa trajetória, eu vou relacionar as variáveis y e z a partir da seguinte identidade trigonométrica. O seno ao quadrado de ômega t mais o cosseno ao quadrado de ômega t é igual a 1. A partir dessa identidade, nós vamos obter um resultado que ilustra melhor a trajetória descrita pela partícula. Então vamos lá. Vamos começar com y em função de t. Observe o seguinte. Y menos a razão ômega maiúsculo ao quadrado sobre o minúsculo ao quadrado t é igual ao negativo da razão menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre o minúsculo ao cubo seno de ômega t. Multiplicando todos os termos por menos 1, obtemos essa igualdade. Agora eu vou passar esta fração para o lado esquerdo multiplicando. Então nós vamos obter menos y, ômega minúsculo ao cubo, sobre o maiúsculo ao quadrado, mais. Então aqui nós temos ômega maiúsculo ao quadrado vezes o minúsculo ao cubo sobre
o minúsculo ao quadrado sobre o maiúsculo ao quadrado. Tudo isso vezes t. E isso é igual ao seno de ômega t. Muito bem? Consequentemente, o seno de ômega t fica dado por... Aqui nós temos menos y vezes ômega minúsculo ao cubo sobre o maiúsculo ao quadrado, mais, aqui eu vou simplificar o ômega maiúsculo ao quadrado, cortando este cubo com esse quadrado, obtemos mais ômega t. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para z em função de t. Muito bem, então agora nós temos z menos ômega maiúsculo ao quadrado sobre o minúsculo ao cubo igual ao negativo da razão. Ômega maiúsculo ao quadrado sobre o minúsculo ao cubo cosseno de ômega t. Muito bem, aqui está mais fácil. Observe que o cosseno de ômega t fica dado por multiplicando todos os termos por menos 1. Então agora nós temos menos z ômega minúsculo ao cubo sobre o maiúsculo ao quadrado. E agora mais 1, porque ao passar ômega minúsculo ao cubo multiplicando, eu vou cancelá-lo com o de baixo. E ao passar ômega maiúsculo ao quadrado dividindo, eu vou cancelá-lo com o de cima. Portanto, mais 1. Muito bem? Antes de aplicar a identidade trigonométrica citada, vamos analisar essa razão ômega minúsculo ao cubo sobre o ômega maiúsculo ao quadrado. Então vamos lá. Vamos fazer essa razão. Então nós temos essa razão aqui para analisar. Então vamos substituir as expressões obtidas no vídeo anterior. Ômega minúsculo ao quadrado é q quadrado b quadrado sobre m ao quadrado vezes o ômega minúsculo, que é simplesmente qb sobre m, e eu vou dividir por essa fração. Logo eu já vou multiplicar pelo inverso. Então nós temos mzinho ao quadrado sobre q ao quadrado vezes b vezes z. Então vamos lá, vamos simplificar agora. M quadrado. Aqui, q quadrado com este q ao quadrado. Este b com este b. Perfeito. Então essa razão nos deu. Vamos colocá-la aqui. Então essa divisão nos deu no numerador qzinho b quadrado sobre m vezes z. Perfeito. Observe a expressão obtida. Então, qzinho b quadrado sobre m vezes e. Eu vou escrever agora ela da seguinte forma. Qzinho vezes b sobre m vezes e. Observe o seguinte. Qzinho vezes b sobre m devolve o ômega minúsculo. Então, nós temos ômega minúsculo, qzinho b sobre m é o ômega minúsculo, vezes b sobre e. Muito bem. Por motivos matemáticos, para o desenvolvimento do cálculo que vem a seguir, eu vou assumir que essa razão é 1 sobre Rzão. Então, ômega b sobre e equivale a 1 sobre Rzão. Então, vamos lá. Agora eu vou desenvolver a identidade trigonométrica citada.
o seno ao quadrado de ômega t mais o cosseno ao quadrado de ômega t é igual a 1. Então vamos lá. Perceba o seguinte, essa razão que aparece aqui é 1 sobre r, 1 sobre rzão. Então eu tenho menos y sobre rzão mais ômega t ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de ômega t. Observe mais uma vez, ó, essa razão que aqui aparece é 1 sobre rzão, então mais menos z sobre rzão mais 1 ao quadrado é igual a 1. Agora eu vou efetuar o mínimo múltiplo comum no termo entre parênteses. Então nós vamos obter aqui, ó, menos y mais ômega rt, tudo sobre o rzão ao quadrado, mais a mesma coisa, menos e, aqui nós temos menos e mais rzão, tudo sobre rzão ao quadrado igual a 1. Muito bem, observe a expressão obtida. R ao quadrado aparece no denominador e aqui também, portanto, eu posso passá-lo multiplicando. Com isso, a expressão vai ficar da seguinte forma. Como nós temos aqui um termo elevado ao quadrado, eu posso inverter essa subtração, pois ao elevar ao quadrado o resultado não se altera. Então aqui nós temos y menos ômega rt ao quadrado mais z menos r elevado ao quadrado. Como no denominador, nos dois, apareceu r ao quadrado, eu posso passá-lo multiplicando. Tudo isso é igual a r ao quadrado. A partir de agora, você pode enxergar melhor a trajetória descrita pela partícula no plano YZ, o cicloide em questão. Note que essa expressão é a equação de uma circunferência de raio R, cujo raio é dado por E sobre ômega B. Observe o canto direito do quadro. E cujo centro C possui as seguintes coordenadas. 0 na direção do eixo X, nós temos ômega RT em Y e R em Z. Perceba que o centro C dessa circunferência se desloca na mesma direção e sentido do eixo Y com uma velocidade constante dada por ômega vezes o raio. A partir dessa análise, você pode interpretar o movimento da partícula da seguinte forma. Você pode imaginar um ponto na extremidade do pneu de um carro que se movimenta em linha reta com essa velocidade constante. Esse ponto periférico no pneu do carro vai descrever, à medida que ele se movimenta, o cicloide ilustrado no quadro. Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.